Um abraço pra vocês, né? Fica ali o nosso até logo, mas a gente já volta. Mas a gente já volta. Mas a gente já volta. 2000 anos depois. Depois a gente dizer que voltaria em mais ou menos um mês, Um mês após o quê? após vários meses. É assim, Leandro. Pessoas normais falam, volta daqui a um mês. A gente fala assim, volta daqui a um mês, mas é o mês que a gente quiser. É o mês que der. Não, a gente falou que voltaria esse ano. Quando? A gente vai falar hoje dos filmes de terror que a gente quiser falar, que a gente lembrar. E vamos comentar um pouquinho desse episódio, que foi um dos que vocês mais gostaram de ouvir aí da primeira temporada, sempre comentam. Então, já que é Halloween, é a longa noite do Dia das Bruxas. Errei, era um título do quadro do Batman, mas depois eu lembro dele e falo. E vamos começar por aí, Leandro. O que é que você acha? Já comecei a atrapalhar. Empolgante. Vamos começar por aí, Cadu. Eu, como um grande cagão que não assiste filme de terror, vou contribuir muito pra esse episódio. Vamos começar com um argumento então seu, Leandro. Explique para nós, porque Leandro, um cara que manja muito de cinema, que gosta muito de escrever boas resenhas, não gosta muito de assistir filmes de terror. Agora eu quero essa explicação sua. Respeito, por favor. Não, na verdade é um gênero de filme de terror que eu não curto, que é aquele gênero de espíritos, possessão, demônios, coisas assim. Eu não curto. Por quê? Depois você anda pela casa e parece que você não tá sozinho. Então eu evito esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que tá muito feio eu andar pela casa correndo de madrugada pra ir no banheiro. Então eu não assisto mais esses filmes. Aos 39 anos aí, fazer isso Quase 40, ir no já não banheiro pega correndo bem. porque assistiu aí a possessão não sei do que, do demônio não sei das quantas. Então eu acho melhor Leandro, não fazer isso. eu vou te falar que eu já, assim, ok, eu concordo com você nesse sentido, porque é muito difícil você ir tomar uma aguinha na cozinha de madrugada, Escutar aquele sozinho. barulho do cano estralando, aquele armário batendo. A Então, minha geladeira faz o processo de degelo, geralmente de noite, assim, de madrugada, e dá uns estalos, cara. Eu já dei um pulo, eu tava pegando a água do filtro, né? Eu sou daqueles que tem um filtro de barro, então eu tô lá esperando encher. Aí do nada, atrás de mim. Meu irmão, deu um pulo que até porque eu tinha visto o filme de terror, e aí eu dei um pulo que a água caiu. E aí depois eu falei, assim, me recompus, falei, cara, você tem 33 anos. Não pega bem, para com isso. Mas aí eu tenho que falar também, Leandro, para você, que eu gosto mais de filme de possessão, de espírito, assombração, do que filmes de serial killer, que tem um cara que é uma puta de um assassino lá e tudo mais. Por quê? Eu sou do tipo que eu tenho mais medo de gente do que de assombração, cara. Tem um negócio ali que eu acho que só vai me fazer mal uma assombração se eu permitir. Eu sou meio. Eu acredito um pouco, né? Agora eu a já gente. não, eu já não assisto esse serial killer, Cadu, por um motivo assim. Eu já assisti bastante, mas aí um dia, sei lá, bateu uma voz na minha cabeça falando por que eu tô dando ibope pra um cara que realmente existiu, fez isso tudo. Por exemplo, o filme do Maníaco do Parque, tá no Boa. Prime. Eles estão falando toda hora, eu ligo algum meu celular, minha TV, meu streaming, aparece ali Maníaco do Parque, ali alguma propaganda disso. Eu não acho legal a gente dar um tipo de moral pra esse tipo de crime de conteúdo, tá? Então, dos vários gêneros que você pode promover no cinema, filme de serial killer que realmente existiu, promover esse tipo de coisa eu não acho legal, então eu não assisto. Então, hoje em dia eu não assisto mais. Aí não é nem por ter medo, é porque assim, cara, não acho legal, porque essas pessoas existem e você tá de alguma forma divulgando, promovendo, né, colocando o cara como estrela. Leandro, isso é o meu argumento para quando o pessoal pergunta se eu vi alguma série, que geralmente é uma série de true crime, né? True crime, que é crimes da vida real e tudo mais, assim. Eu não costumo assistir, não assisto série. Já assisti um ou outro, já passei uns nervosos aí. Mas eu concordo com você demais. Esse é o meu argumento para o motivo que eu não gosto de ver esses filmes. Maníaco do Parque, sinceramente, eu não vou assistir. Já li umas críticas aí. Não é uma série que tá. É uma série ou um filme? É uma série, né? Nope.
É um Não lembro filme, agora. se eu não me engano. Mas, por Mas não exemplo, tem só uma boa pra nota. deixar, pra deixar claro, quando eu vi um pôster em algum lugar que é lá, o serial killer brasileiro, sabe? Tipo, colocando com um cara Uau, como né? Que algum incrível. popstar, alguma coisa. É, que incrível ter um doido que matava pessoas no parque no Brasil. Nossa, tô orgulhoso. Então eu não vou assistir isso daí. Nada contra quem assista. Eu aqui não vou É, fazer assim, isso e não vou falar ali pra vocês assistirem. tem quem goste, tem quem defenda. Eu não curto muito, tá? Às vezes eu vejo uma coisinha ou outra ali, mas eu não dou muito palco. Tem aquele outro filme, que é aquele caso da. O nome do filme é A Menina que Matou os Pais, e tem um outro filme que é um espelho desse, que é, acho, o Menino que Matou os Pais. Não sei, eu sei que cada filme é um ponto de vista diferente. E, de novo, assim, cara, eu não vi, não tenho vontade de ver. Quem viu, tudo bem também. Mas eu não tenho esse interesse aí de dar palco aí pra criminosos que tem coragem de fazer uma coisa dessa aí. Sei lá, Eu assisto. Eu assisto documentários, mas depende de como ele é tratado, tá? Por exemplo, da Richthofen. Eu já vi muito documentário dela por curiosidade pra entender o que se passava na cabeça daquela pessoa. Mas quando você coloca um filme colocando o cara como meio um popstar, aí eu já não gosto. Aí já, sabe, promovendo. Tem um de um serial. Não, não é um serial killer, é meio que um sociopata. Sabe aquele termo síndrome de Estocolmo? sei. Tem um filme que fala da onde surgiu, o cara que meio que inventou isso, né? Ele sequestrou uma menina e a menina ficou apaixonada por ele. A síndrome de Estocolmo vem por isso, porque é quando a vítima fica fissurada lá no agressor. E tem um filme Ela cria sobre o uma cara. afinidade ali e se E apega. é, o cara é um belo do filho da mãe, Cadu. E assim, o filme mostra vários lados dele, como ele é babaca durante a vida e também ao mesmo tempo como ele foi popstar muito tempo. Ele foi popstar, ele dava entrevista, ele escrevia livro, fizeram série dele, mas o filme mostra assim todos os lados disso. Aí eu assisti, aí eu comecei a entender, falei, cara, a gente tá glamorizando ali, dando um status de popstar pra um cara que sequestra pessoas, entendeu? Então passei a não ver depois disso. Quando a gente fala em documentário, ainda faz um pouquinho mais de sentido e tudo mais, porque aí a gente está estudando aquele caso ali e tal. Mas os filmes que tornam aquele. Que não é bem uma pegada de documentário, não sou muito fã. Então, concordo contigo, faz sentido. Tudo bem que assiste, tá? Não tem problema. Eu vi algumas coisas, eu assisti esse ano o caso Assunta, que é um caso real de uns pais que adotaram uma criança asiática e supostamente chegou um momento da vida que doparam muito a menina e a menina morreu e tudo mais, né? Então, assim, é interessante, é bem produzida, a série ela deixa, porque não tem uma resposta oficial ao que aconteceu e a série te dá todos os indícios, mas você que vai decidir no final se você acredita ou não neles, né? Porque a gente acompanha o julgamento, né? E aí, pô, achei legal, achei bem produzido. Passei muito nervoso, até hoje ainda não decidi muito o que aconteceu, não consegui tomar uma decisão também. Não por acaso o cara, né, o pai ainda tá preso até hoje. A mãe também tem umas histórias, não vou dar spoiler aqui, é bom acompanhar. Legal. Mas é um caso, um filme que ainda é interessante, porque não tá mostrando, focando no crime, tá focando no julgamento e ele quase que é um documentário, embora não seja, né? E aí tem outros, tem séries que tornam isso um pouco mais interessante, como Mindhunter, você assistiu? Eu comecei, acho que eu assisti o primeiro episódio, me indicaram há muito tempo, mas por algum motivo eu parei no primeiro e nunca É mais uma série mexi, bem mas é. produzida, Leandro, vale a pena assistir. Infelizmente, Netflix, né? Sempre cancela aí séries, independente se ela é boa ou não, assim, não deu o dinheiro que ela queria, cancelou. Ah, mas a série é muito boa, tá? A série, acho que ela recebeu até indicação. E ela não foca no serial killer, ela foca nos investigadores, né? E como que foi o início ali, né? De como começou a surgir, acho que se eu não me engano, o termo serial killer e como que foi a investigação e tudo mais. Interessante, é bem interessante, vale a pena assistir. Tem umas coisas ali também sobre o ambiente, um ambiente que era muito masculino, e aí como era difícil para uma mulher atuar nessa área,
e tudo mais. A protagonista não é uma mulher, mas é uma das protagonistas, dos protagonistas. Então, assim, muito interessante. Tem muitos pontos que dá para você observar e avaliar em vez de ficar pensando, nossa, olha esse criminoso que ele fez. O que que a gente está resumindo aqui é, eu tenho mais medo de gente do que de fantasma. E dois, tudo bem você assistir Serial Killer, mas a gente mesmo não faz muita questão do lado de cá. Não vamos assistir. E, aliás, até porque eu assinei um streaming novo. Então agora eu tô ocupado me divertindo nesse novo catálogo. Qual é mesmo? Eu. Você comentou comigo? Fala pra gente. Oldflix. Oldflix são só filmes velhos, antigos, filmes da sessão da tarde, numa plataforma que tem um catálogo ali enorme, com várias Muito atualizações. bom. Tô me divertindo ali, Cadu. Tô assistindo ali coisas do tipo Namorada de Aluguel, pra você ter uma noção. Pretendente a alguma. Nossa, só filme da sessão da tarde, tem muita coisa lá, cara. Eu acho muito bom quando a gente tem um podcast que ele não é etarista. Por exemplo, temos um dos apresentadores que ele faz jus à sua barba branca, tá? E tem um streaming só de idoso, olha só. Mas é boa esse streaming então. Tá aprovado, Leandro? Tá, cara, eu tenho lá filmes do Hitchcock. Tenho filmes lá do Orson Welles lá, filmes que eu não tenho acesso fácil, tá lá. Então, pra quem gosta de coisa velha, Oldflix. O nome já é bem explicativo. E segue a gente aí nas redes sociais, porque se você gosta de coisa velha, temos aqui um quase e um já, né? Oficialmente, mas que segue aqui toda vez aí trazendo conteúdo para vocês nas redes sociais. Então segue a gente aí. E, Leandro, pensando aqui nos últimos anos, e aí voltando um pouquinho mais pro tema de terror, a gente tem algumas coisas que fez sucesso e algumas coisas que não. Acho que a gente não precisa comentar cada um, não. Mas eu vou falar aqui dos últimos anos, algumas coisas que eu gostei, tá? E tem uma, eu vou falar três aqui. Vou falar de uma vez aqui, só para ver o que você acha deles, se você viu ou não. É interessante saber o que que você achou. Que eu vi nos últimos anos, que eu mais gostei. Hereditário. Você já assistiu Hereditário, Leandro? Não. Absurdo. Assista Hereditário, é muito interessante, é um terror bem desconfortável, assim, não é aquela coisa muito clichê. Eu acho que ele foge um pouquinho esse padrão, tá? Então, recomendação: assista Hereditário. Dê uma chance para Hereditário, eu acho que tem no Max. Desconfio que esteja lá, tá? Vale assistir. Não é aquele terror também que você não aguenta nem olhar. Tem cenas, tem momentos que você vai virar um pouquinho, vai torcer um pouquinho o rosto, mas vale assistir pelo terror psicológico desse filme, ele é bem interessante, tá? Desse mesmo cara aqui, meu, tem aí o. Não, não, não dele, mas tem um. E aí, eu vou até te perguntar se você considera muito terror, tá? Eu acho que sim. Mas o Corra, cara. Cara, eu assisti. Eu não sei se eu chamo de terror, assim. É um suspense, meio comédia. Ele entrega tudo que você quer. Você tem comédia ali, tem um romance meio torto, mas você tem. Tem. Eu considero mais comédia aquele filme, cara. Eu vou te falar. Comédia Pra também mim, ele é não, mais Leandro. sarcástico do que terror. Eu dei risada com aquele filme. Pra mim, ele é mais sarcástico. Tem um lance ácido ali. Eu não vejo tanta comédia. Não, depende do estilo de humor que você gosta. Pra mim, ele é mais sarcástico do que de terror. Mas eu gosto muito. Mas eu fiz uma lista aqui. Como eu não manjo muito de filme de terror, não assisto. Eu joguei aqui no Google. E joguei uma lista aqui de filmes de terror. Aí eu descobri que o Corra tava lá. Eu falei, um filme de terror, chamado Terror, que eu assisti. Mas ele pode ser, pra mim, ele é mais suspense e ali do que terror. Mas se tá nas listas aqui, eu achei mais de uma. Então vamos falar que é terror. Esse eu assisti. E tem um outro que eu assisti, não sei se você vai citar, que eu também descobri agora que era terror, que é Um Lugar Silencioso. Pô, Lugar Silencioso pra mim é terror, cara. Pra mim é mais suspense. Pra mim, terror é tipo um filme, mais, sei lá, como esse Hereditário que você falou, A Bruxa, coisas assim, sabe? Ou, sei lá, aquele do cara da motosserra que eu esqueci agora, o Massacre da Serra O Elétrica, lá o nome, eu Jason. esqueci. Eu É o levo. Jason? Não é o Jason. Sexta-feira O 13 e Jason é o tal. outro. O Massacre da Serra Elétrica, eu não faço ideia do nome daquele cara. Eu também não lembro o nome Personagem do aí cara. desse cara. Tem nome, aliás? Ninguém faz ideia do nome daquele cara, Tem né? o nome, tem o nome. Vamos descobrir o nome dele aqui. Então, pra mim sempre foi mais esses estilos, mas agora que eu descobri que O Lugar Silencioso
é um filme de terror, eu fiquei mais tranquilo porque parece que eu assisto. É o Leatherface, algo assim. Não sei se eu pronunciei errado ou certo, mas é algo assim, tá? Ah, Leandro, acho que esse é um ponto interessante aqui para a gente desenrolar. Por quê? Não sei. A gente aqui, 30, 40 mais, a gente está acostumado com aquele terror da nossa época. Mas, cada vez mais aí, cara, eu acho que é um gênero que ele se renova muito e se renova rápido, Yep. tá? Então, hoje o terror, ele já não é mais o slash, por exemplo, aquele terror que a gente via ali no tempo de Jason, A Hora do Pesadelo, o Massacre da Serra Elétrica. Existe ainda, mas já não é algo tão forte. Ele já não é um sinônimo de, nossa, terror, tá? Um terrorzão. Eu mesmo nunca fui tão fã desses filmes, tá? Mas hoje a gente tem um terror, na minha opinião, que é muito mais aquele terror que não é mais o terror de ficar te Psicológico. dando o psicológico. Por quê? Não é o terror de ficar te dando susto, não é o terror de ficar ali toda hora, sabe, seguindo aquele clichê. Embora também exista, embora ainda seja bom também. Mas é aquele terror de ir te deixando desconfortável ao longo do filme, a ponto de te dar situações em que a gente é acostumado com o terror antigo, já acha que vai acontecer tal coisa, e aí ele subverter esse gênero para algumas outras coisas. Ele ampliar um pouquinho mais o que ele é. O próprio Corra faz muito bem isso aí. Eu ia citar, o Corra, ele te incomoda. Ele te Ele te incomoda por incomoda. várias coisas. E não é um terror assim de uma coisa palpável, alguém. São situações que acontecem. O filme exagera, mas ali o filme trata de um tema claro de racismo, de desigualdade, de um monte de coisa. E ali Exatamente, ele que é o volta que causa o fazendo. desconforto, que é o terror É, do homem negro, da mulher negra, né? Que nem todo mundo vai se conectar, mas ela é real. é um desconforto total ali. Você fica totalmente ali incomodado e ansioso com algumas cenas. Você fala, cara, não é possível que isso vai acontecer. E acontece. Não, ele não vai fazer isso. E faz. E não é um terror palpável. E aí te assusta mais, porque se você sair de casa, você vai passar por isso, dependendo de onde você está, da situação, você passa por isso ou vê alguma coisa do tipo. Então assusta mais. Você consegue notar coisas ali que fala, meu, eu já vi algo semelhante. Claro que o filme ele vai trazer num tom, ele precisa explicitar algumas coisas. Mas, cara, é, você percebe como o terror, se você analisar esses pontos, o novo terror, tá? Ele é muito mais Ah, interessante falando hoje, na nisso, minha opinião. um que me deixou desconfortável, não sei se a gente pode considerar terror, aquele da menina lá, da mulher que fica perseguindo o cara, que é comediante. A série Bebê Rena. Então, Bebê Rena, pra mim foi extremamente ali. Era desconfortável ver algumas coisas que eles passavam ali, sabe? Como a pessoa é perseguida. Era uma perseguição real. Você fala, um cara com a serra elétrica vai me perseguir? Não. Mas de repente uma pessoa que cisma que eu sou o amor da vida dela, Eita. pode acontecer, É, entendeu? exatamente. Então, ali já não eu vejo também como um terror. Drama também, muito forte ali. Mas são coisas reais, são coisas que podem acontecer. Tem outro filme que pega esse gênero aí, e aí ele traz uma outra pegada. É mais um filme esquisito. É um filme da A24 que eu assisti esse ano, tá? Jamais ia voltar aqui sem falar da A24, né, Leandro? Tem um filme chamado Man. É um filme, cara, que traz Não. o terror da mulher. O terror que a mulher passa, que não pode. A mulher que não pode andar sozinha na rua, a mulher que não pode fazer uma viagem sozinha, que se assim, que ela realmente passa alguns riscos que, por exemplo, nós homens não passaria, por exemplo, né? E aí esse filme pega isso e traz numa camada de terror, trazendo um pouquinho do horror ali também, daquela coisa fantasiosa, tá? Mas que faz um filme excelente se você pensar no que ele tá te falando, que é o protagonista, ou a criatura, ou a coisa, é um homem. E a protagonista do filme é uma mulher que ela tá numa viagem que ela faz sozinha, porque ela precisa de um tempo para ela e tudo mais. E aí ela tá turistando ali a cidade, explorando ali os lugares, e nada que ela faz parece que ela pode fazer em paz, porque alguma coisa esquisita vai acontecer e vai
as coisas vão começando a encurralar ela. Então, assim, é muito interessante você pensar no terror como uma oportunidade de discutir diversas coisas reais que a gente passa aí. Cara, a gente então a gente vive um momento aí que o terror é uma porta para debater diversas coisas muito, muito interessantes aí. Vai, para eu finalizar aqui, que eu tô falando pra caramba, não tô deixando você falar, Lena. É verdade. Mas você assistiu aquela série da Netflix que não é a Residência Rio, mas é a primeira lá. É a Residência Rio. Cara, é uma série que debate muito parentabilidade, família e tudo mais, tá? Não que antigamente não existisse isso, Leandro, né? Porque a gente tem vários filmes que já faziam um pouco disso aí, mas eu acho que hoje o terror tá mais interessante, ele tá mais. Ele te faz pensar um pouquinho mais, ele não é só te dar um susto. Acho que agora você chegou num ponto interessante, Cadu. Assim, a gente reclama muito do que os gêneros do cinema tá repetitivo, muito remaker, muito adaptação de quadrinho, de livro. Mas o terror é um gênero que se auto. Ele se transforma e eles trazem sempre muitas coisas novas. Tal. Tem um filme que é muito ruim, eu tentei assistir, mas não deu, Cadu, que é tipo Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Ah, não, aí O não, né? filme é ruim, é baixo orçamento. Yep. Não, mas eu tô falando que a ideia do cara é boa. A execução é ruim de propósito. O cara tinha lá 2 coxinhas e uma coca pra fazer um filme. O cara A ganhou gente muito aqui dinheiro e ele fez o 2 de uma vendeu ideia então, né? simples. A Disney vendeu, ele ganhou muito dinheiro. Pesquisa aí depois. O cara fez uma grana com um orçamento lá ridículo pra cinema, botou esse filme no Prime, bombou. E o cara fez o segundo, tá ganhando dinheiro também. O filme é ruim, a proposta do filme é ruim. E, claramente ele não tá ali querendo ganhar nenhum prêmio, nem lotar cinema com aquilo. Mas assim, o cara teve uma puta ideia. Entendeu? O terror é um gênero que ele ali se auto-inventa, ele vai se transformando, eles vão trazendo ideias novas. Vamos colocar terror no Ursinho Pooh. É uma ideia que você, a princípio, você acha idiota, mas o cara teve resultado com isso. Tem muita gente que vai ver por curiosidade. Exatamente, acho que esse é o ponto, a curiosidade, né? Você assiste muita. Eu assisti recentemente muita coisa ruim por curiosidade, tá? Fui assistir um filme da filha do Shyamalan, que é o Observadores. Não sei se você ouviu falar desse filme. Ai, cara, eu pago o preço muito caro por ser curioso, porque eu achei o filme muito ruim. Eu senti que meu tempo foi roubado, tá? Mas assisti, né? E eu tenho assistido algumas coisas ruins aí por curiosidade, tá? Infelizmente. Tem que tomar cuidado com, com isso aí. Mas se você também não for atrás dessas coisas ruins, você não vai saber que é ruim, você não vai conseguir ter um bom, né? Um bom parâmetro. E às vezes é ruim de propósito, igual o Sangue e Mel que eu te falei. Se você vai lá querendo ver um filme de terror de qualidade, tá no lugar errado. Se você quer ver um filme de terror ruim e você se diverte com isso, procure Sangue e Mel, tá no Prime. Vou nada. Cara, e por que é legal a gente comentar o porquê isso acontece, né? Porque a gente tá vendo filmes de terror com personagens que não tem nada a ver com terror e personagens que a gente via apenas em coisas infantis ali e tudo mais, né? Tipo o Sr. Pooh. Se eu não me engano, ele era da Disney, né? A E. Disney perdeu. Aliás, eles estão com um problema, Cadu. Porque isso vai acontecer. Se esse cara deu certo, vai acontecer com mais personagens. Eles estão perdendo vários. Vai começar a vir agora uma escalada de personagens que eles vão perder. Que já tá completando ali, batendo 100 anos. Exato. É O isso que a gente Simple tem que foi um dos explicar aí, Leandro. primeiros. Esses personagens eram protegidos por Autorais. direitos autorais. E depois de quantos anos? É 100 anos, Leandro? Não sei se Esse exatamente direito. 100 anos, mas tem um período de tempo que você consegue ter direito exclusivo sobre uma obra, sobre um título, uma música e tal. Depois de um certo período, você perde e ele passa a ser de domínio público. Foi o que aconteceu com o Ursinho Pooh. Agora ele é de domínio público. Existe o Ursinho Pooh da Disney, aquela imagem
Que Aquele ainda ursinho você não vai pode acontecer, usar. eles ainda vão usar. Aquele, aquele ainda pertence à Disney, mas a menção do nome, a história genérica em si, você pode usar. Você só não pode usar exatamente aquele personagem com aquelas características que a Disney promovia. Então, as pessoas já estão começando a fazer dinheiro, entendeu? Com os personagens e cada vez mais. Isso vai acontecer com personagens clássicos, tá? Superman, Batman, o Capitão América. Sim, o Eles estão Superman, chegando ali inclusive, na ele casa não tá do. muito longe, tá? Superman não tá muito longe de Eles são perder. personagens dos anos 20. A gente passa, mas tem tanto tempo. Sim, são personagens dos anos 20, dos anos 30. Nós já estamos em 2024. Daqui a pouco tá batendo 2030, 2040. Esses personagens vão começar a ficar livres. E aí essas empresas vão ter uma certa restrição para uso. Glória a Deus! Então, vamos começar a ver mais coisas, né? A gente já via de forma ilegal, né? Absurdas. Algumas coisas paralelas, absurdas. Então a gente vai começar a ver mais coisas. Boa. Sabe alguns personagens que já estão em domínio público, por exemplo? Sherlock Holmes, tá? Drácula, o Frankenstein, o Tarzan da Disney, tá? Ele tá em domínio público. Tem o próprio Ursinho Pooh, Alice no País das Maravilhas, aí o próprio Mágico de Oz, Robin Hood, Zorro. Por isso que a gente vê o Peter Pan, por isso que a gente vê tantas coisas variadas, não só da Disney, já de alguns desses personagens, tá? Mas todos eles já tiveram em algum momento uma questão ali de direitos autorais, de exclusividade, né? E que esse direito cai, dependendo ali do país, após ali uma quantidade de anos, né? Superman está perto, tá? Então tá É que tendo uma tem alguns que manobra da. já a Disney já meio que se apropriou. A maioria deles, até a gente explicar, a Disney ela sempre se apropriou de histórias culturais de países, tá? Então, os primeiros filmes da Disney era uma apropriação de cultura popular de algum lugar. Então, tá voltando ao domínio público, tá? A Bela e a Fera, a Branca de Neve, são histórias populares do leste europeu, de algum lugar, Simba. Simba é uma junção de várias histórias populares, folclóricas lá da África também. Tem várias histórias deles que são assim. E tá voltando agora pro domínio público, que já era. Mas tem alguns que realmente saiu de lá da produção deles, que também vai voltar para. Vai ser agora domínio público. Então a gente ainda vai ver muita coisa aí esquisita. Você levantou um ponto interessante aí, Leandro, que me deixa bem curioso até em descobrir um pouco mais, mas algumas dessas histórias, dessas lendas do folclore locais de outros países, que a Disney vai lá e cria um personagem, são baseadas em histórias que, inclusive, são histórias, de certa forma, Macabras. macabras, quando você vai entender a história real lá, em que é baseado aquilo, Por é baseado exemplo, em um. quando eu tava vendo. João e Maria. Não é uma história sobre duas crianças que ficam mais juntas. João Maria é uma história popular para assustar a criança para não sair de casa. Minha mãe, A nossa mãe Branca de fazia, né? Neve. Nossas mães faziam isso com a gente, né? É, Era outra história, o velho do saco. aí Eram é. uns caras assim. Qual era o que sua mãe falava, né? Antes de você continuar. Cara, tinha a loira do banheiro. Quando eu era Loira do criança, banheiro. tinha uma história que era uma lenda mesmo. Quem era aqui da Zona Sul de São Paulo, tal, anos 90, tinha uma história que ficou muito forte de uma perua branca, uma van branca que sequestrava criança. Isso chegou a aparecer na televisão. Ficou uma lenda tão forte que chegou a aparecer no Cidade Alerta da Vida, isso daí. Que tinha umas pessoas lá que se vestiam de bailarina, palhaço, para chamar a atenção de criança, parava em porta de escola e sequestrava. Isso numa época ficou muito forte. Então eu tinha medo disso daí. Mas tinha várias. A Netflix não soltou uma história do folclore lá brasileiro, que tinha Cuca, e tinha várias Tem uma coisas. série. Não é Amazon, acho que é da Amazon. Tem uma série muito Da interessante Netflix. lá. É da Netflix. É Netflix, eu acho. Netflix, né? Tem aquele ator que era da Globo. É que pra gente não é comum a gente dar valor assim para essas histórias, mas se você ver em outros países, sempre fizeram isso. A gente vê o Thor é de mitologia nórdica, a gente sempre ouve falar de Zeus, Poseidon, de não sei o que, de Branca de Neve, é tudo cultura popular, é um tipo de cultura de algum lugar que chegava aqui pra gente. A gente é que não costumava fazer isso até o Netflix fazer ali alguma coisa, né? A não ser Sítio do É. Pica-Pau Amarelo, coisas assim. E digo mais, a nova geração aí não vai saber jamais o que é ter medo das coisas que a gente tinha medo, tá? Você falou aí da loura do banheiro.
que eu morria de medo, mas fazia, às vezes dava as 3 descargas, eu nunca terminava, né? Mas tem uma etapa de coisas que você faz lá, eu fazia metade e depois dava um cagaço, eu corria do banheiro. Como é, amigo? Mas eu tinha medo dela. Eu morei no Nordeste muito tempo, Leandro. Então eu morria de medo do cabeça de cuia, tá? Eu já morei É. no Piauí, em Teresina, eu morria de medo do cabeça de cuia, tá? Comadre Fulozinha. Você já ouviu falar do comadre Fulozinha? Morria de medo. Pesquise comadre Fulozinha aí, tá? É. E tem outros terríveis que eu não vou nem pronunciar, que o nome já é muito absurdo, eu não vou falar aqui. Mas morria de medo também, né? Fora o lance lá do. Você acompanhou na época aí, com certeza, o ET de Varginha. Cara, quando eles começavam a sair lá no. Qual era Cara, aquele eu programa tinha que. medo. Qual era aquele O programa Gugu que falava mostrou de muito. TV? Pra variar, o programa do Gugu, a base da infância dos anos 90, explorou muito o ET de Varginha e o Chupacabra. Tinha uma série na Globo que era sobre crimes reais e de vez em quando tinha uns episódios sobre lendas e tal. Qual era o. Que a gente morria de medo. Que era o Você Decide, algo assim, Linha, não. era linha direta que mostrava Linha os direta, assassinatos meu, e tal. teve um especial linha direta sobre. Aí eu falei, é real essa porra. Ficar morrendo de medo, cara. Hoje a galera tem medo de quê? Tem medo do. Ah, é que a gente viu o ET de Varginha, aí tem uma geração que viu o ET Bilu. Aí, ET aí Bilu? não dá pra você. O Bilu. Pesquisa aí, Cadu, o Bilu. O Bilu é Não, cara. engraçado. Isso Mas o é Bilu antes já da é mais nossa pra geração? comédia, né? Não dá pra você ter medo. Ah, a gente já era adulto, Cadu. O ET Bilu a gente já era adulto. Mas era o que esse ET Bilu aí? Fala você pra gente. Era um personagem? Cara, é um ET, não, isso daí é famoso na internet. Também apareceu no Google por aí. Era um ET que por algum motivo ele só ficava no meio do mato do Ah, interior de Minas. lembrei, velho. Ah, não, Leandro. Que ele dá Então. entrevista, né? Ele dá uma entrevista E ali ele tinha no meio do mato. uma voz, uma entrevista no meio do mato, uma voz fininha. Cara, você é um alien, você quer dominar o mundo, sabe? Ou dominar o mundo, ou de repente passar conhecimento. Você vai pro meio do mato no interior de Minas. Ficar focado lá no meio do mato com a vozinha. É, dando Pô, entrevista Leandro. só pra se dar radiozinha local. Você não Você vai pra conseguia nenhum sentir lugar medo? centro cultural. Ah, Ah, não dá cara, pra pra mim sentir era medo, né, engraçado. Leandro? O cara que escreveu isso daí, produziu isso daí, ele era muito engraçado, cara. Ele não queria nada sério. Mas o Aí hoje a engraçado, o pior, molecada. eram as pessoas que iam lá e levavam aquilo a sério. A televisão que mostrava aquilo como se fosse sério. Mais ou menos. Aí hoje a molecada tem medo do Loglass, não sei o quê, que é tudo personagem de jogo pra mim, do Minecraft, não sei o quê. E aí tem o ursinho, sabe aquele ursinho ridículo? A minha filha joga uns jogos que aí são pesados. São uns jogos assim. Tem um jogo que eu não sei qual que é, que você fica só vendo câmeras. E aí você tem que ficar acompanhando as câmeras, porque senão a assombração vem até você. Tipo, se você Não, se aí, distrai, ela vai beleza. chegando perto. Mas isso não é nem pra Então, o jogo criança. assim. Não, não é. Ele é meio pesadinho, não vai te assustar, mas assim, ele te deixa tenso, Cadu, porque você fica com aquela adrenalina de querer não ser pego e você tem que ficar acompanhando as câmeras. Ele te deixa tenso. O cara que criou essa ideia, ele é bom. O filme, esse jogo é bom. É isso, mesmo. Enquanto a gente tinha medo da Samara, né? Dessa galera aí, o pessoal tá com medo hoje em dia do Huggy Wuggy. É Huggy Wuggy, né? Não sei nem falar o nome Não, do não negócio, sei, do cara. Five Nights Friends lá, que a galera, o Pesadelo Sem Fim, né? A galera tem muito medo, que é aqueles boneco de parque, né? Que possuído pelo capiroto lá. E mudou, né? Mudou as coisas. Claramente aquele jogo ali tá inspirado nos bonequinhos do McDonald's da vida, que tinha um monte de história macabra de morte lá nos anos 90. O cara pegou e transformou na lanchonete dele com os bonequinhos ali. Mas é meio. O jogo eu vi. Tem os livros, é meio macabro também. A história é meio confusa. Minha filha acompanha bastante. Essas coisas eu pego de tabela, né? Minha filha é adolescente. E vai Então eu consumindo, consigo né? acompanhar essas coisas, querendo ou não, porque ela vem me mostrar. Mas aí eu fico vendo, pô, isso aqui é interessante. Aí eu fico vendo com ela algumas coisas assim que eu falo, cara, ideia boa, jogo pesado. E aí a gente joga algumas coisas ou assiste algumas coisas juntos. Leandro, acho que para um episódio de terror, a gente debateu várias coisas além do terror, isso é muito bom, tá? Então, trazemos informações para vocês. E acho que é isso aí. Voltamos. Estamos de volta. Tem muita coisa por aí. Não vamos prometer nada,
tá? Mas vamos entregar muito. Vamos entregar muito. Ou não também, como a gente tá falando aqui, não estamos prometendo nada. É isso, Leandro. 2 coisas antes da gente encerrar então esse episódio. Preciso de uma caneca nova, porque a minha quebrou. Estou sem. Cadu, eu produzo ali o material e você perde, você quebra, aí tá difícil, cara. Eu ia falar que eu precisava também de uma nova camisa, que a minha manchou. Mas aí eu vou ficar quietinho aqui e vou providenciar pra gente então. Tá bom? Então, se você aí quiser nos presentear com a camisa do Tem Janela, com a caneca, estamos aceitando aí, voltando aí essa 3ª temporada. Vou falar de assuntos variados. Leandro, vou deixar um aviso aqui, Leandro está escrevendo muito, está mandando uns textos muito bacanas, a gente está subindo lá no nosso feed do Instagram, tá? E em outras redes sociais também. Logo, logo aí a gente libera também esses conteúdos num blog, num site bonitinho para você ver. Então, acompanhe nosso Instagram, nossas redes sociais, TikTok também, a gente libera alguns conteúdos. De vez em quando a gente está comentando também algumas séries e filmes e novidades por lá, tá? E aqui no podcast a gente está sempre batendo papo do que vem na telha, do que a gente tem vontade de falar e a gente quer debater. Leandro, vou passar aí a vez para ti, para você fechar aí o nosso episódio. Cadu, falou bem, cara. Faço suas aí, faço minhas suas palavras. Acho que é isso, né? É isso aí. Falou. É isso. Boa noite. É tipo, você fez igual o Boa repórter noite. lá. Boa noite. Então, até a próxima. Segue a gente aí. Tchau. Até mais, pessoal. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento.